Começando então a parte 2 da aula 2 sobre políticas públicas. Depois então, pessoal, de nós termos visto no vídeo anterior os tipos de políticas públicas, agora nós temos o ciclo. Esse ciclo de políticas públicas, ele também, em geral, tem modos de se pensar de forma diferente, tá? Mas, geralmente, nós atribuímos esse ciclo aqui, né? Que começa da identificação do problema e vai descendo até chegar à extinção da política pública. Ok? Esse ciclo, ele dificilmente, tá? Em uma política pública, a gente consegue imaginar ou deixar tão claro esse ciclo. Esse ciclo muitas vezes é cheio de caminhos tortuosos, de vais e vens, né? Ou seja, na prática, ou seja, no mundo real de aplicação de uma política pública, muitas vezes não se faz esse ciclo, inclusive muitas vezes não se segue um projeto como deveria se seguir. Isso é um dos problemas também quando a gente pensa políticas públicas. Então, começando aqui, nós vamos ver depois cada um mais pormenorizadamente, mas nós temos a identificação do problema, depois nós temos a formação de agenda, depois, descendo aqui, nós temos formulação de alternativas, que segue uma tomada de decisão e depois uma implementação dessa política, e depois nós vamos avaliar essa política pública a ponto de pensar uma extinção dela, ok? Então, vamos ver pelo menos até a segunda parte, até a ideia de implementação, para depois avaliar com um pouquinho mais de calma a avaliação da política pública. Como alterar o status quo? Como alterar uma situação colocada, tá? O que é um problema público, muitas vezes, né? É isso que a gente também já debateu na aula passada e que eu pedi para vocês fazerem aquele exercício em relação à limpeza urbana, né? Alguns acreditavam que era política pública, outros não, né? Lembrando da atividade 1, aquele grupo político que fez ou não a política pública. Então, muitos problemas, tá? E isso eu quero que vocês comecem a pensar como futuras pedagogas na área da educação. Uma coisa que o senso comum pensa errado, né? Vocês têm que começar a pensar de uma maneira diferenciada. Muitos problemas, eles não são resolvíveis totalmente, ou seja, não existe uma solução única, exclusiva, que vá, digamos assim, não é um único fator aquele problema. Tá? Então, por exemplo, hoje você sabe que na área da educação, no ensino superior, por exemplo, e também na área do ensino médio, que são os grandes problemas, talvez, da área da educação brasileira a partir ali da adolescência, é a evasão escolar. E a evasão também na universidade. Ou seja, alguns cursos no Brasil, eles têm mais de 50% de evasão. Não é o caso da pedagogia, tá? Mas no caso das ciências sociais, da filosofia, que tem no campus de vocês, e é inclusive a minha área, eles têm esse problema. No ensino médio também, hoje tem muitas escolas com uma evasão muito grande em algumas regiões do país, em algumas cidades do país. Ou seja, a fuga de alunos da escola e da universidade. Tem como solucionar, todos os alunos, ninguém vai abandonar? Não, a gente sabe que isto é até populista dizer isso, até demagógico, né? A não ser que de repente é uma coisa muito pontual numa cidade pequena, aí talvez sim, mas em se tratando de Brasil, em se tratando de Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito difícil que nós vamos solucionar o problema, mas nós vamos mitigá-lo, ou seja, nós vamos diminuir suas consequências, e isso dá para fazer, né? Pensando num problema como a evasão escolar. Um segundo aspecto, então, só me permitam voltar, nós começamos então a avaliar o ciclo de políticas públicas e identificamos um problema, ok? Eu dei o problema da evasão escolar.
Depois nós temos, num segundo momento desse ciclo, a formação de agenda. Ô, professor, eu tenho uma agenda aqui escolar. Não, não é isso, criatura. Não é isso. E para de olhar esses WhatsApp. Prestem atenção na aula, hein? Eu não tô aqui, mas é como se eu tivesse aqui, ó. Prestando atenção em vocês, ok? Agenda é aquilo que se acha o mais importante em determinado momento. Isto aqui é essencial. Isto aqui, repito, é essencial para vocês compreenderem política pública. Vocês são inocentes muitas vezes. Ah, eu disse para vocês que vocês às vezes são inocentes. Por exemplo, muitas vezes os meios de comunicação vão lá e vão dizer: ah, corrupção, 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 corrupção. Ah, saúde, saúde, saúde. E aí as pessoas dizem: qual é o maior problema do país? Ah, é a saúde. Qual é o maior problema do país? Ah, é a corrupção. Por quê? Porque os meios de comunicação, que são um ator importante nessa construção dessa agenda pública, dizem que este é o maior problema brasileiro. Ou pelo menos fazem tanto esforço nos seus meios de comunicação para empurrar isso para os brasileiros. É verdade ou não é? Então muitas vezes eu tento dizer para os meus parentes, mas é difícil eles entenderem, que não é que seja uma corrupção, o Brasil, por exemplo, seja um país tão corrupto, mas é que quando os meios de comunicação resolvem colocar cada caso de corrupção num país do tamanhozinho do Brasil, que é o quinto maior país do mundo, sexto agora, na verdade, tá, pessoal? É óbvio que vai ter sempre um caso de alguém com dinheiro na cueca. O último agora foi um senador aí que foi pego com dinheiro na cueca. 30 mil reais para um cara que ganha isso de salário. Não dá para entender, mas quem é corrupto, né? Não adianta, né, pessoal? Então o que eu quero dizer para vocês é isto, tá? É que muitas vezes os meios de comunicação exageram. Por exemplo, vocês não viram uma vez os meios de comunicação ficaram 6 meses falando de uma menina que caiu lá do 8º ou 7º andar, acho que no Rio de Janeiro, não me lembro o nome dela. Eles ficaram 6 meses falando da menina. Claro que é um caso importante, claro que os pais, no caso, eram os principais investigados, enfim, tem que ser investigado, mas claro que isso aumenta, digamos assim, o medo da população sobre a violência urbana, sobre violência, né, sobre aspectos do brasileiro. No caso, além dos meios de comunicação, o Poder Executivo. Quem é Poder Executivo, professor? Anota aí. Presidente da República, governador de estado e prefeito da sua cidade. E se chamam os chefes do Poder Executivo. Não é que seja a mesma coisa, né? O poder é aquele que é instituído, enfim, o prefeito muda, mas o Poder Executivo continua, por exemplo, tá? E esses prefeitos, governadores e principalmente presidentes, eles, no cenário de presidencialismo de coalizão brasileiro, o que é isso? Não vou ensinar agora para vocês, tá? Isso aí é coisa de outra aula, ou pelo menos assistam a aula de formação da sociedade brasileira 2, tá? Mas existe um grande poder nessa determinação dessa agenda. Então isso se chama formação da agenda, que é quando os atores chegam a um consenso do que é ou não importante para ser considerado um problema público. Aí, uma vez dito, olha, o problema é este, o problema é aquele, nós formulamos alternativas, tá, pessoal? Como é que a gente pode, então, formular alternativas para mudar o status quo de alguma política pública, como a evasão escolar que eu tinha dado lá no exemplo, tá? Nós podemos, por exemplo, ter 4 comportamentos, né, para mudar os comportamentos humanos. Lembra que eu falei de racionalidade? O que tem a ver, professor, racionalidade, teoria da escolha racional? Olhem aqui. Premiação. Uma das coisas que mais se debate nos últimos anos, por exemplo, no setor público, para quem oferece serviços sociais, como vocês que talvez um dia sejam funcionários municipais, estaduais, da área da educação, é premiação por produtividade. Ou seja, digamos que uma professora consiga, né, ter destaques educacionais e ela, então, pela sua produtividade, ela foi produtiva, ela fez resultados. Por exemplo, na turma dela não teve evasão, ao passo que as outras teve, então ela vai ganhar uma produtividade. Só dando um exemplo, claro, rapidamente, né? Então este é um modo de formular alternativas. Um outro modo é a coerção. Por exemplo, no caso do Código Penal, a gente acha que alguns crimes podem ser muito cometidos no Brasil, como corrupção, por exemplo, e a gente pode aumentar o tempo de encarceramento, ou seja, o tempo de cadeia nos corruptos. Isso poderia ser feito. Inclusive, isso foi tentado, né, no 2019, 2020,
naquela lei que alterou algumas coisas, né, que foi até o mentor foi o ex-ministro Sérgio Moro, teve um debate em relação a isto, ok? Terceiro, conscientização. Vocês são muito novas, mas na minha época era bonito fumar, pessoal. A minha época, quando eu era gurizão, assim, era bonito fumar. Tanto que existia uma propaganda de um cowboy, da Marlboro, que ia lá de cavalos. Uma propaganda linda, maravilhosa de se ver. Era para incentivar o cigarro. Ou até uma propagandas insinuantes, dizendo que quem fumava era bonito, era bonita, né, era sensual. Isso foi proibido a partir da década de 90 e aquelas propagandas atrás das carteiras de cigarro que mostram lá as pessoas toda errada por causa de um câncer do pulmão, enfim, e outros problemas relacionados ao consumo de tabaco, isso aí é uma coisa recente e funcionou no caso brasileiro. Então muitas vezes a gente não precisa de uma coerção, por exemplo, uma simples conscientização faz com que, pessoal, se eu não me engano, diminuiu mais da metade o número de fumantes no Brasil em 2 a 3 décadas. Podem até dar uma pesquisada, ver se eu não estou errado, porque obviamente não é a área que eu trabalho. Então a conscientização que criamos por política pública funcionou, né? Inclusive, se pensa hoje, quem sabe a gente não faz uma conscientização de propaganda em relação ao consumo de bebida alcoólica, né? Ah, mas aí a gente vai enfrentar uma indústria, a indústria da bebida alcoólica, Ambev, por exemplo, tem tudo isso, né, pessoal? Aí nós temos as soluções técnicas, que são soluções que não são premiação, não são coerção, mas simplesmente técnicas. Por exemplo, tornozeleira eletrônica. Né? A tornozeleira eletrônica foi enfim, uma maneira que eu acho que ainda é muito rude aquela tornozeleira. Eu acho que chips no futuro vão ser mais avançados, né, implementados em pessoas que ainda têm que cumprir prisão, geralmente em regime semiaberto ou aberto, e podem ter, então, enfim, implementado um chip que se tenha um controle geográfico por meio de GPS, onde elas estejam, né, ainda para cumprir o restante da pena. Tá? Aí nós chegamos a uma tomada de decisão, né? Então, ou seja, nós sentamos, nós debatemos, tá? Por exemplo, evasão escolar, o sistema carcerário, e formulamos lá alternativas, né? Como é que a gente vai tomar essa decisão? Aí entra um aspecto, pessoal, que é complicado porque muitas vezes nas grandes políticas públicas, nas grandes formulações de políticas públicas, existe um debate sobre executivo, legislativo, partidos políticos, que é a minha área, né? Quando eu falar sobre instituições, talvez eu consiga mostrar um pouquinho para vocês como é que funcionam essas engrenagens, né? Sobre o jogo político, como é que funciona isto, tá? Se não der tempo, pessoal, eu aconselho vocês a darem algumas aulas que eu dei para a Formação da Sociedade Brasileira 2, ou que eu vou vir a dar, para prestar um pouquinho melhor atenção nisto, tá? Porque isso aqui é um pouquinho mais complexo, e como é uma aula introdutória aqui de políticas públicas, eu não vou perder esse tempo falando no relacionamento entre poderes no Brasil. Mas às vezes, como eu disse, essa tomada de decisão é cálculos bem complexos, mesmo que a teoria política e que a ciência política se debruça. Aí nós temos, né, a implementação da política, tá? Este, digamos assim, é a última parte desse vídeo, depois eu vou falar um pouquinho melhor no outro vídeo sobre a avaliação da política pública. Na implementação da política, há sempre quase falhas, tá? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, se fosse um projeto individual, mas não é a política pública muitas vezes na prática ela é uma junção do melhor possível. E às vezes ela não fica com uma boa capacidade, tá? A gente pode debater o Bolsa Família. Será que não existem problemas, né, na montagem desse programa? Né, desde a sua concepção, 2003, 2004, herdado do Bolsa Escola, enfim, existe um debate sobre isto. Existem leis que não pegam, né? Não sei se vocês sabem, mas muitos municípios têm uma capacidade, ou teriam pelo menos na prática, de multar pessoas que jogam lixo. Pessoal, agora fazendo uma pergunta, vamos ver quantas pessoas foram multadas no seu município por não usar máscara nessa pandemia? Teoricamente eram para ser multadas. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, acho que nunca vi alguém ser multado. Ou se via, é muito pouco. Quer dizer, às vezes falta fiscalização. Às vezes não adianta ter a lei se a fiscalização da prefeitura, da polícia ou de algum outro órgão não funciona.
Além do mais, existem efeitos perversos. Como assim? Perversidade essa palavra? Não, pessoal. Efeitos perversos, a gente fala na ciência política, e que também vale para políticas públicas, efeitos não desejáveis. Ou seja, às vezes tu faz uma política pública que tu não previu certa coisa. Uma vez, olha só como a política pública tem que ser bem pensada. Uma vez uma política pública, me contaram isso há muitos anos atrás, eu não sei se foi em Porto Alegre ou outro município, que a prefeitura doou para as pessoas lâmpadas fluorescentes no lugar das incandescentes, porque é mais econômica, enfim, dura mais, né? E aí doou para pessoas pobres. Qual foi o resultado? Que era justamente tentar diminuir o consumo de luz, uma ideia de sustentabilidade ambiental. Não deu certo, porque as pessoas pegaram aquelas lâmpadas, venderam, porque o valor era muito melhor, eram pessoas muito pobres, né? Então receberam, sei lá, em torno de 10 lâmpadas cada família, e essas 10 lâmpadas foram vendidas para aquelas pessoas fazerem renda, já que a renda delas era muito baixa. Ou seja, não adiantou nada a política. Só acabou dando dinheiro, né, para aquelas pessoas, de certa forma, né? Coisa que não era o objetivo da política pública. Então, muitas vezes, tu faz política pública e tu não consegue visualizar os efeitos perversos dela, tá? E depois, só na sequência, só no futuro é que tu consegue ver esse tipo de situação. Outra coisa, muitas vezes, na implementação de uma política, tu precisa da ajuda de outros atores, como, por exemplo, a polícia, no combate à violência. Muitas vezes tu pode ter ótimos programas e ótimas políticas públicas para a área da segurança pública, mas se tu não tiver incentivos para a polícia ajudar nessa participação, não adianta. Uma das coisas que tem se debatido muito no Brasil é, por exemplo, a violência policial, o exagero, né, no poder de polícia, o abuso de autoridade, que a gente chama. Então, de repente, tu tens, né, que fazer com que a polícia, né, ou criar incentivos ou coerção para que a polícia se torne uma polícia mais cidadã, uma polícia mais atenta, né, aos rigores da lei e que não cometa abusos de sair dando porrada aí para tudo quanto é lado, como às vezes a gente vê em algumas cenas de maus policiais no Brasil, que são evidentemente a minoria no país. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre a avaliação da política pública.